Eu fiz uma fangame de FNAF com noites infinitas em 4 dias pelo celular. FNAF sempre foi um dos jogos de terror mais famosos da internet, por causa da sua história e muito também por conta da sua comunidade, que eram e ainda são uma das maiores da internet. O maior diferencial da comunidade de FNAF para outras comunidades são o número de fangames, que são jogos inspirados nos jogos da franquia. Eu, por exemplo, comecei no desenvolvimento de jogos com uma fangame de FNAF que até hoje é um dos meus jogos mais famosos, mas pra falar a verdade eu não ando acompanhando muito a franquia atualmente e não acompanho muito essa nova era de jogos. Mas esse mês lançou o filme de FNAF 2 que me fez querer voltar a fazer esse tipo de jogo, então eu decidi fazer uma fangame depois de quase um ano sem mexer com esse tipo de jogo. O diferencial dessa fangame que eu vou fazer são o número de noites que basicamente vão ser infinitas e que a cada noite vai ficar mais difícil de se sobreviver. A primeira coisa que eu queria fazer eram os animatronics, então eu comecei a fazer o Fred para usar ele de base para fazer o resto dos animatronics, e ele ficou assim. Daí com ele eu fiz o Bunny, a Chica e o Foxy. Como ficou faltando a guitarra do Bunny e o cupcake da Chica, eu decidi pegar de pixels artes antigas minhas, só dando uma repintada, e elas ficaram assim. Com os animatronics prontos agora o objetivo é programar o menu do jogo. Para programar o jogo eu vou usar o C-Code, que é uma engine para celular que eu sempre uso nos meus jogos. A primeira coisa que eu fiz foi botar o letreiro do jogo que vai se chamar Infinite Nights at Freddy's. Depois eu botei o Fred no canto direito e também fiz algumas animações para ficar iguais ao jogo. E para terminar eu fiz esse chiado que fica na tela, e reduzi a opacidade dele, e o resultado ficou assim. Depois eu só botei um botão de jogar para começar a fazer o jogo. Pra noite a primeira coisa que eu fiz foi a sala de segurança que ficou assim. Daí eu já botei ela no jogo e configurei para você poder virar pra direita e pra esquerda. Depois disso eu fui fazer o mais difícil na minha opinião, que é fazer as câmeras, porque eu não sou muito bom em fazer pixel art com perspectiva. Eu fiquei mais de 5 horas fazendo as câmeras, e eu vou estar mostrando cada uma delas no segundo dia. No segundo dia eu comecei fazendo o tablet das câmeras, que eu fiz bem rapidinho. Daí eu comecei a programar os botões do minimapa para as câmeras funcionarem. E agora eu vou mostrar rapidinho como ficou cada uma das câmeras. Tiveram algumas que eu não gostei muito, mas a maioria ficou bem legal, e eu queria saber a opinião de vocês, então quem puder estar deixando um comentário aí eu agradeço. Agora o foco é fazer os animatronics mudarem de câmera, que não vai ser nada fácil, porque eu vou ter que fazer eles de diferentes perspectivas também, para eles combinarem com o cenário. E depois de 2 horas ficou pronto. Agora os animatronics estão andando pelas câmeras. Agora para terminar a gameplay só falta fazer as portas, as luzes, e a programação de cada animatronic para eles não entrarem na sala com a porta fechada. No dia 3 eu comecei adicionando os indicadores de tempo e de bateria no jogo, e depois eu programei as luzes e as portas, que ficaram assim. Agora as únicas coisas que faltam são os jumpscares dos animatronics, que eu não fiz nada demais, e mostrando um deles rapidinho aqui, ele ficou assim. No resto do dia eu fiquei resolvendo bugs do jogo, e fazendo algumas coisas que não vão ser muito interessante aqui pro vídeo, como a imagem de 6 horas da manhã. E depois disso o jogo tava pronto para ser jogado, mas primeiro eu vou falar um pouco das mecânicas de cada animatronic. Chica, a Chica é um dos animatronics simples do jogo, que vem pela sua porta direita, e esse é o trajeto dela no jogo, e para lidar com ela basta fechar a porta direita quando ela estiver na janela.
Bunny. O Bunny também é um dos animatronics simples, que vem pela sua porta esquerda, e esse é o trajeto dele no jogo, e para lidar com ele, basta fechar a porta esquerda quando ele estiver parado na porta. Foxy. O Foxy já tem uma mecânica diferente. Se você não olhar as câmeras de segurança constantemente, ele irá começar a sair da cortina para ir para sua sala. E caso ele vá para sua sala e a porta esquerda não estiver fechada, ele irá te dar um jump scare. Mas caso estiver fechada, ele irá tirar 15 de bateria sua, mas para lidar com ele basta olhar constantemente as câmeras. Fred. O Fred vem pela sua porta direita, e esse é o trajeto dele, mas diferentemente do Bunny e da Chica, ele não aparece na luz, ou seja, quando ele está na câmera 9 ele estará pronto para te atacar, e diferentemente dos outros animatronics, quando ele bate na sua porta, ele continua no corredor, ao invés de voltar longe. E para lidar com ele, você irá precisar ficar olhando para ele nas câmeras, porque isso faz ele recuar. Antes de começar a gameplay, eu queria avisar que o download do jogo vai estar aí nos comentários para vocês jogarem. E caso você encontre um bug no jogo, deixe aí nos comentários para eu estar resolvendo e atualizando o link. Então foi isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, e que também tenham gostado do jogo, e caso vocês gostem bastante desse vídeo eu posso recriar outros FNAFs além do 1.